Olá, povo lindo, abençoado, povo de Deus, povo escolhido. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seus amigos, seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou aqui para trazer uma mensagem abençoada para a vida de vocês. Uma mensagem que Deus falou fortemente no meu coração durante esses dias. Ele falou de oportunidades. Nós estamos tendo novas oportunidades e temos que saber aproveitar cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. E ele me levou em uma parábola, no capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, na parábola da árvore da figueira estéril. Porque fala assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixa-la inutilizar a terra. E respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Ei, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. E temos que saber aproveitá-la. Escute uma coisa aqui. Esta árvore é para ser cortada porque não estava dando fruto. E Deus está falando para nós, temos que dar fruto, porque Ele está nos dando 1 ano mais. 1 ano de oportunidade para saber aproveitar. Hay muitas pessoas que não estão sabendo aproveitar. Pessoas que sobem, pessoas que descem, pessoas que andam para lá e para cá. E elas nem imaginam que Deus está dando uma nova oportunidade para elas e para nós. Vamos aproveitar esta oportunidade da melhor maneira possível. Eu fiquei caminhando, olhando aquelas pessoas sem rumo, pessoas consumistas, pessoas que entravam nas lojas, compravam, pessoas que faziam, acontecia sem imaginar que Deus estava dando uma nova oportunidade, que Deus está dando uma nova oportunidade. E temos que saber aproveitar dessa oportunidade, seja jovem, adolescente, seja idosos, seja pessoas que já têm uma idade mais ou menos. Deus está dando oportunidade para nós todos, em nome de Jesus, e com isso eu estava vendo, irmão, a inclinação do homem à vontade de Deus. Escute, e observando, irmão, através das escrituras de Deus, Deus construindo, Deus organizando e colocando em ordem tudo quanto Ele arquitetou desde o princípio, fazendo todas as coisas conforme a sua vontade. Escute uma coisa aqui, na construção, ou seja, na formação do homem, na palavra de Deus aqui houve algo diferente, pois as demais coisas criadas por Deus foram formadas por Ele, e através da palavra que Ele falou bem assim: faça-se, haja e produza. E a palavra de Deus é verdadeira, porém ao homem houve esse privilégio de ele tocar com suas mãos santas, ou com suas santas e maravilhosas mãos, e assim construí-lo, usando o pó da terra em mim e em ti, e formá-lo segundo a sua imagem e semelhança, a imagem e aparência da sua personalidade, do seu caráter. Escute uma coisa, do seu caráter, a sua semelhança, a sua vida espiritual, sua espiritualidade. Foi para esta formação que Deus o criou. E meditando em meu coração, irmão, e Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para a sua glória, para o seu nome fosse exaltado.
e conhecida em toda a terra, em nome desse Senhor Jesus. Porém, para que o Filho o exaltasse ou anuncie o seu nome, é necessário que este tenha a aparência do Pai e faça a sua vontade. Nós temos que ter a aparência do Pai e fazer a vontade do Pai. Para isso Ele nos criou. O Salmo 103, no versículo 1, fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A vontade do Pai aqui me ensina que é primordial. A vontade primordial de Deus é que o homem busque estar perto dele para conhecê-lo. E este cresça, usufruindo do seu aprendizado, ou seja, busque crescer como homem e mulher de oração, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de Deus, pois fomos planejados e construídos por Deus desde a criação para andarmos na sua vontade. Na sua vontade. Eu lhes digo, é certo que precisamos nos esforçarmos para andarmos segundo a vontade de Deus, como nos ensina em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, que fala assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus tem sido confirmada e obedecida por toda a natureza de criação, mediante o que Ele ordenou. Escute isso: enquanto a terra permanecer, tempos de semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Ainda existe, irmão, dia e noite. As estações ainda prevalecem, mesmo com esta camada de ozônio, mesmo com toda essa destruição. Está mudando algumas coisas, mas prevalece. As árvores continuam dando seus frutos nas estações próprias. O arco-íris, como sinal de um pacto entre Deus e o homem, continua a surgir, mostrando aqui na palavra a sua lealdade. As folhas ainda caem das árvores, irmão, na mesma proporção e tempo determinado por Deus. Escute uma coisa aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. As águas do mar continuam no mesmo limite, mesmo que está vendo aí as geleiras descongelando, inundações em cada país. Mas isso é por causa do homem. Mas o limite de Deus continua. O limite que Deus determinou continua. Exceto o homem, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Tem sido a causa, escute bem, gerando morte e de ter provocado a ira de Deus, dando vez ao dilúvio para a destruição de todo ser vivo na antiguidade. A palavra nos ensina isso, mostrando assim como Deus ficou inconformável com as atitudes do homem, agindo contrário à sua vontade. Muitos de nós estamos fazendo isso, da maneira que surgiu a morte por causa da desobediência do homem. Surgiu a depravação e a corrupção aqui, iniciando e especificamente com o primeiro assassinato da história da humanidade. Depois disso, irmão, eu quero dizer uma coisa: gerou raízes de iniquidade em toda a humanidade, e nisto uns se compromete e se dedica a Deus e serve
a Deus. E outros procuram desobedecer e praticarem o mal, irmão. A iniquidade está presa no coração do homem. O que podemos concluir aqui, irmão? O que eu concluo aqui com tudo isso? É que ainda há no coração do homem uma inclinação para o mal. Ainda reina a raiz do mal herdada na queda do Éden. Escute uma coisa, Gênesis, capítulo 6, 5, versículo 11, 12, fala assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ei, a desobediência a Deus tem sido a causa de tanto sofrimento e dores na vida da humanidade. Mesmo assim, Deus tem dado confiança ao homem, deixando pensar, arquitetar, construir e adorar. Deus lhe deu ao livre arbítrio e pôs na terra para desenvolver também as suas habilidades espirituais, ou seja, crescer em Deus. Crescer em Deus e conhecê-lo na sua intimidade, no seu viver. Oséias disse assim, irmão: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, no capítulo 3, no versículo 3, tem o homem sido por gerações desobediente a Deus, inclinando ao pecado, e tem constantemente o desafiado. No deserto levantou um bezerro de ouro, fazendo ser Deus. Deus tem aturado a infidelidade do seu povo que se prostituiu com falsos deuses, sendo necessário Deus adverti-los, enviando corajosos e desafiantes profetas, convidando-os a voltar, a se arrepender, a reconciliar-se com Ele. E muitos aqui dos profetas foram maltratados e mortos. O profeta, irmão, deste século, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que tem sido escarnecida, perseguida, maltratada, mas tem permanecido desempenhando a sua missão como sal da terra e luz do mundo. Há algumas que abrimos exceção, que está andando na contramão da vontade de Deus, pregando heresias, pregando a vontade da carne do homem em cima do altar. Mas isso é com Deus, não é com a gente. Isso é com Deus. E Juízes nos ensina no capítulo 12, no versículo 12, 13, 21 e 25, diz assim: e eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que ele tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava em seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Asterotes. Jeremias, um dos profetas maltratados, profetizou aqui: por isto diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trairei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, clamei a eles e não responderam. Aí Jesus, sentindo a dor do castigo que estava para chegar ao seu povo, disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Deus está nos alertando e dando uma oportunidade este ano novamente. Hoje, porém, não é diferente. A geração do século em que vivemos, irmão, parece até mais incrédula e cética que
antepassados, irmão, vivemos por todos os lados, cercados da palavra de Deus. Existem igrejas divulgando e anunciando a palavra de Deus. E em cada esquina, se abrimos um aparelho de televisão, um rádio, aí um culto pela internet, um culto no YouTube, um culto no Instagram. Até mesmo dentro de um ônibus, irmão, de um coletivo, nos deparamos aqui com alguém pregando a palavra de Deus, e mesmo assim o homem pós-moderno dá ouvido de surdo, desprezando e vomitando a mensagem do Evangelho. Escute, os homossexuais tentando se livrar do inferno por causa das suas práticas pecaminosas e querendo que as suas vidas se coadume, se adequem com a palavra de Deus. Tem adulterado a palavra de Deus aqui, editando outra Bíblia no sentido a seu gosto e vontade, porque esse versículo não quer dizer isso, esse versículo não quer dizer aquilo, se adequando ao seu modo, à sua atualidade, ao seu dia, para se sentir aprazível por Deus. E não sabem eles o que espera. Em meio a toda essa demanda de divulgação do Evangelho, parece não surtir efeito na humanidade. Pois cada dia a proliferação de maldade se multiplica, começando pelos lares conturbados e divididos, bandidos invadindo as casas, tomando cidades inteiras, fazendo a população refém às suas maldades. A cada dia aumenta a população dos encarcerados. Multiplica a construção de novos presídios. Parece que está ajudando este povo em vez de ser pessoas que ensinam a verdade. Ei, ao que compararemos tudo isso? Em Gênesis, no capítulo 13, diz assim: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E em Mateus, no capítulo 10, no 14, 15, o Jesus disse assim: e se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma, para o país de Sodoma e Gomorra, que para aquela cidade. Ei, certo dia, eu abri a internet aqui e vi uma mensagem de um empresário muito forte, quando me deparo com uma crônica que este homem escreveu, irmão, que blasfemava da divulgação da palavra de Deus. E dizia ele que ninguém mais aguentava a pregação do Evangelho pelos crentes, pois já havia invadido todos os meios de comunicação existentes em nosso país. E se ligamos o rádio, só damos propaganda evangélica. Se abrimos o aparelho de televisão, é a mesma coisa. Os crentes dizendo que esse Jesus que eles pregam irá voltar. E aqui dizia assim, dizia ele, e esse Jesus vai voltar, irá morrer outra vez, e dessa vez não será numa cruz, e sim fuzilado. Deus me livre, Deus tenha misericórdia desse homem. Jesus aqui faz referência a Sodoma e Gomorra, dos lugares de maior iniquidade e depravação moral da antiguidade. Jesus mostrou que as pessoas ali não tiveram tanta oportunidade como as pessoas de outros países tiveram. Escute, e ainda continua tendo. Nós estamos tendo novas oportunidades de ouvir a palavra de Deus para se arrepender. E assim mesmo foram destruídas pelo fogo. Segundo Jesus, irmão, o castigo eterno tem seus rigores mediante a iniquidade de cada um. O profeta Jeremias aqui, mediante tanto sofrimento e lamentações pela causa do teu povo, disse assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias têm fim. Aleluia. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Deus nos está dando aqui novas oportunidades. Quem vai aproveitar desta oportunidade? Assim como eu falei no início, aquela árvore estava tendo nova oportunidade de dar fruto no ano seguinte. Esse ano nós temos a nova oportunidade de dar fruto, para mostrar para Deus que nós vamos aproveitar cada minuto, cada segundo da oportunidade que Ele está nos dando. Nós vamos ser exemplo, nós vamos ensinar, nós vamos mostrar que somos sal e a luz deste mundo. Nós vamos mostrar para este povo incrédulo que Jesus está voltando, que Jesus está à porta. Porque vai chegar aquele dia que vamos ter que prestar conta. E vamos chegar na porta e vamos falar: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor, e Ele vai abrir a janelinha, ou então Ele vai abrir uma porta. Aí tu vai falar: Senhor, Senhor. Ele vai falar: quem eres tu? Não te conosco. Senhor, mas eu falei de ti. Senhor, eu preguei. Senhor, eu ensinei. Senhor, pelo quem eres tu? Sua boca está cheia de Senhor, Senhor, pelo seu coração estava longe de mim. Deus está dando oportunidade para nosso coração estar cheio dele, para nós fazer a diferença, para nós aproveitarmos a oportunidade que Ele está nos dando esse ano. O que você vai fazer com a sua oportunidade? O que você vai fazer com essa oportunidade de ouro que Ele está nos dando esse ano? Eu quero fazer a diferença. Eu quero tentar. E seguro que nele eu sou mais que vencedor. E eu vou conseguir. Que minha carne se cale e meu espírito vivifique. Que fique mais forte diante das tentações, diante das coisas desse mundo. Para quando chegar aquele dia, eu falar: Senhor, Senhor, Ele fala: entra, filho, você perseverou, você confiou, você teve fé, você creu. Aqui tem um lugar para ti. Então, em nome de Jesus, aproveite essa oportunidade que Ele está te dando hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ano extraordinário, um ano tremendo, um ano que Deus vai fazer coisas grandes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Padre, que a graça de seu Filho Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Divulgue esta mensagem, comparta, em nome de Jesus Cristo. Um beijo nos vossos corações, em nome de Jesus.